Barnabé, quando a graça de Deus faz a diferença. A paz de Cristo para todos e para todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, a lição 13, a última lição do quarto trimestre de 2020 para a classe de jovens, e eu já quero desejar para você que nos assiste, nos acompanha, um feliz 2021. Há muitas incertezas em relação ao próximo ano, por isso o meu desejo é que seja um ano de milagre para a minha vida, para a tua vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ministério, para os nossos negócios, para os nossos alunos, para a Igreja de Cristo, para o Brasil. Feliz 2021 da minha família, para a sua família. Que Deus abençoe vocês. Não está inscrito no canal ainda? Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Faça parte da comunidade já de quase 20 mil pessoas que semanalmente são abastecidas, fortalecidas aqui com a palavra de Deus. Eu sou o Diácono Denis Pereira, há 6 anos no YouTube e há 20 anos lecionando a escola dominical para jovens e adolescentes. Nós temos aqui aulas para jovens, juvenis e adolescentes, e para o primeiro trimestre de 2021 nós estaremos com a lição de adultos também, que vai tratar do pentecostalismo, o genuíno, o autêntico pentecostalismo, e nós vamos trazer as lições para a classe de adultos aqui também, tá certo? Faça como muitos irmãos que comentam as nossas aulas, deixe o seu comentário, eu respondo os comentários, não dá para ler todos, mas faça aí como a irmã Ruth Tavares, faça aí como Etni Castro, faça aí como Viviane Ramos, tá certo? Deixa aí o seu comentário, Roselene Salles, Rodrigo Orlando, Clesivânia Maria, Thalisson FF, Deusângelo Rodrigues, Elo Costa, Miriam Ferreira, Geisa Aguiar, Elopita, Anderson Lopes e muita gente que deixa aí o seu comentário, Nayeli Oliveira, Valmir Júnior, Goiás, Joyce Marcelino, deixe o seu comentário, isso muito nos ajuda e mostra ao YouTube a relevância aqui do nosso trabalho. O meu WhatsApp é o 19944442831, está disponível para atender os irmãos em congressos, palestras, enfim, para ministrar aí a palavra de Deus, tá certo? E também neste contato nós temos grupos no WhatsApp para professores da escola dominical, tá certo? Então entra aí nos grupos, me chama aí, eu te coloco nos grupos de professores, e também através do WhatsApp nós enviamos materiais em PDF para ajudar você a ser um suporte para a sua aula. Vamos então para a lição 13, a conclusão deste quarto trimestre de 2020. O texto do dia está em Atos 11, 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Nós estamos estudando ao longo deste trimestre bons e maus exemplos. Estudamos algumas pessoas que foram maus exemplos, não é? E estamos encerrando esse trimestre falando de um bom exemplo, não é? Quando a graça de Deus faz a diferença, nós vamos falar de Barnabé. Barnabé é o exemplo vivo de como Deus usa pessoas cheias do Espírito Santo para fazer a diferença. Ao longo deste trimestre, estudamos a respeito de pessoas que fizeram a diferença de forma positiva ou não. Neste domingo vamos encerrar com Barnabé. A Bíblia apresenta como um homem de Deus, cheio de fé, compassivo e que dava oportunidade para outras pessoas servirem a Deus com os seus talentos. Barnabé tinha essa habilidade. Nós vamos perceber que Barnabé não tinha orgulho, não era egoísta. O desejo de Barnabé era ver pessoas serem usadas por Deus. Tópico 1. Barnabé, um homem de Deus. A Bíblia apresenta e o mostra como sendo um levita, não é? Ele era aí da tribo de Levi. Barnabé era um homem generoso. Logo após mencionar Barnabé, Lucas diz que o levita, tendo uma propriedade, desfez-se dela e trouxe o valor integral para os apóstolos como uma oferta. O dinheiro não era para eles, e sim para a obra de Deus. Não há nenhum relato bíblico que mostre que os apóstolos pediram isso. Isso aqui não é motivo para alguém dizer, olha, traga, porque os irmãos lá, não. Isso aqui era espontâneo. Isso aqui os irmãos fizeram porque quiseram. Eles não foram induzidos, muito menos
como que a gente pode dizer? Impulsionados, influenciados. Não, 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 não. Isso aqui era uma atitude espontânea. E eles doavam, Barnabé e tantos outros, para a obra de Deus. Eles faziam isso para a obra de Deus. Era uma atitude generosa, tá? Isso aqui tem um peso tão importante que quando Ananias e Safira, eles levam parte da oferta, o Espírito Santo considera que eles mentiram ao Espírito Santo e não aos apóstolos. Por isso que nós temos que ter muito cuidado ao ofertar diante do Senhor. A nossa oferta deve ser verdadeira, deve ser de coração. Por isso que a Bíblia diz que cada um contribua conforme propôs no seu coração, não com tristeza, porque Deus ama o que dá com alegria. Barnabé não fez aquela oferta para se destacar diante dos irmãos. Ele fez de forma consciente e generosa, com um coração desprendido. Então, por que devemos ofertar? Porque quando ofertamos, nós mostramos que quem nos domina não é o nosso dinheiro, que nós não somos controlados pelo nosso dinheiro, não é? E que o nosso coração está no lugar certo, não está no dinheiro, está no Deus que nos provê todas as coisas. Um homem que confiava no poder divino de transformação. Uma das características de Barnabé era o fato de que ele acreditava na possibilidade de transformação de uma pessoa. Lembra que Saulo, ele no início, né, quando ele começou a pregar, ele não foi muito bem visto entre os judeus, até porque ele perseguia a igreja, não é? Porque Paulo era cruel contra os cristãos. Aí agora ele começa então a pregar Jesus, muitas pessoas ficaram desconfiadas ali de Paulo, mas a Bíblia diz que Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, não é? Então, é Barnabé que traz Paulo, ao convívio dos apóstolos. Barnabé acredita que Paulo, de fato, foi transformado, teve a sua vida transformada por Jesus, não é? Então Barnabé, como nós podemos ver, ele serve de plataforma para Paulo. Isso é uma grande lição, não é? No início do ministério, nos primeiros passos ministeriais, como é necessário alguém que dê a mão, alguém que oriente, não é? Alguém que dê oportunidade, alguém que aconselhe, alguém que se aproxime. Nós estamos falando aqui para jovens, uma das grandes falhas que eu percebo no ministério, e isso é uma falha nossa, de todos nós, é que quando um jovem começa a se despertar para o ministério, ele é largado só. É que quando alguém que tem uma vida mundana totalmente destruída, ele vem para a igreja e parece que quanto mais a pessoa era envolvida com o mundo, não é? Quando ele vem para Jesus, ele quer fazer a obra de Deus, ele quer, mas muitos não têm estrutura, não têm base, não é? E eles começam fazendo um monte de coisa, mas rapidamente eles perdem aquele vigor, não é? E eles não aguentam o peso das críticas, das adversidades, eles acabam cedendo, se frustrando, muitos acabam abandonando a igreja. Então é preciso, quanto mais envolvido alguém estiver com a obra de Deus, mais ele precisa de pessoas como Barnabé, para ajudá-lo, para sustentá-lo, para ser um suporte ministerial. Barnabé é um homem usado por Deus, ele viu a graça de Deus. É inegável que Barnabé se destaca por ser um homem misericordioso, generoso e acolhedor. Tá? Então ele vai falar aqui que os dispersos anunciavam o evangelho somente aos judeus, não é? Mas pessoas de Chipre, de Cirene, entrando em Antioquia, falaram aos gregos. Agora, os hebreus, não é? Os judeus estavam tentando ainda entender a conversão de Cornélio e seu batismo. Então eles não falavam sobre os gentios, para os gentios sobre salvação, não é? Mas lá em Antioquia o evangelho foi largamente pregado, tanto que lá em Antioquia,
né, fora do território dos hebreus, portanto, não é considerada aí uma terra de gentios. Foram ali os cristãos chamados pela primeira vez os discípulos foram chamados primeiramente de cristãos, não é? E aí Barnabé foi mandado para chegar lá. Quando ele chegou, ele viu diferenças culturais ou problemas, ele não viu, na verdade, as diferenças culturais ou problemas advindos da congregação de povos diferentes. Ele viu a graça de Deus naquele lugar. Não eram perfeitos, mas estavam com seus corações transbordando no Senhor. Quem é que pode negar onde a mão de Deus está operando a olhos vistos que a graça de Deus não está presente? Eu fiz um comentário agora no Natal sobre a questão da árvore de Natal, que alguns cristãos, eles sequer podem ser mandados para a obra missionária, porque eles não conseguem conviver em meio a diferenças culturais. Olha só, Barnabé dá uma grande lição. Havia diferenças culturais entre judeus e gentios? Claro que havia, mas não foi isso que Barnabé viu naquele lugar. Barnabé era um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo, não é? Como Barnabé, um levita ligado à tradição judaica de culto, poderia ter visto algo bom numa igreja mista? A questão é, o que vemos no outro pode refletir o que está dentro de nós mesmos. Barnabé enxergou a graça porque era cheio de graça. Oh, glória a Deus! Ser cheio do Espírito Santo implica ver o que Deus está fazendo por sua graça. A graça une pessoas que pensam de forma diferente, a fim de que alcancem a unidade em Cristo. E Barnabé viu essa manifestação da graça de Deus naquela igreja. A graça quebra barreiras, rompe muralhas, não é? Rompe muralhas. Então veja que ele não apenas creu no Deus que transforma vidas, mas ele trouxe Paulo ao convívio dos santos, não é? Então ele creu e ele agiu, não é? Ele com certeza foi lembrado com muito carinho por Paulo durante toda a vida, porque ele naquele começo, Barnabé foi como uma porta de entrada de Paulo. A Bíblia diz que ele foi buscar Saulo, não é? Ele estava em Tarso, sua cidade natal. Após ser convertido e trazido à comunhão por Barnabé, Saulo disputava com judeus e gregos e logo procuraram matá-lo, não é? Os irmãos lá de Jerusalém viajaram com ele para Cesareia e mandaram ele de volta para casa. E aí não dá para saber quanto tempo ele ficou lá, mas Barnabé foi a Tarso procurar Paulo. Aleluia. Barnabé foi lá buscar Saulo e trouxe ele de volta. Barnabé não esqueceu. Barnabé foi usado por Deus. Se Barnabé não fosse sensível à voz de Deus e à graça de Deus, será que nós teríamos a contribuição inestimável, doutrinariamente falando, teologicamente falando, que Paulo deu para o cristianismo, para a nossa fé? Não é? Então, olha só, ele foi lá buscar aquele jovem pregador. Ele não imaginava que estava contribuindo, não é, para os maiores esclarecimentos acerca de nossa fé que viriam pelas mãos de Paulo. Então é muito importante isso, quando nós acreditamos em alguém, quando nós damos oportunidade de alguém. Mas o que me chama a atenção nesta lição em Barnabé é que ele se aproximou de Paulo, é que ele ficou próximo de Paulo, é que ele acompanhou Paulo. Um homem usado por Deus, obedecendo ao Espírito Santo. As menções a Barnabé no livro de Atos mostram que, além de ser um homem misericordioso e que conseguiu enxergar a graça de Deus num ambiente diferente, era também um homem obediente ao Espírito. A igreja de Antioquia tinha profetas e doutores, ou seja, era um ambiente de revelação divina e de ensino. A profecia depende da revelação de Deus e o ensino da compreensão dos mecanismos relacionados aos estudos e à didática. Era uma igreja cujos ministérios não disputavam entre si, mas cooperavam para a edificação da comunidade. Era uma igreja que também tinha por disciplinas o serviço e o jejum, não é? Então, veja, a igreja em Antioquia, ela cresceu e se notabilizou como uma igreja
onde os ministérios se completavam, onde as pessoas, tudo que faziam para o crescimento do todo. Não é? Então, na igreja, a lição que fica é que na igreja não é ambiente para disputa, não é um ambiente de competição, não. A igreja é um lugar onde tudo que temos ali, todos os ministérios, todas as manifestações da graça de Deus são para a edificação do todo, são para o fortalecimento do todo, são para a promoção da unidade do todo, a unidade da igreja. Milagres e debates. Atos 13 e 14 mostram que, enviados pelo Espírito Santo, os irmãos Barnabé e Saulo, acompanhados do cooperador Marcos, foram a Salamina, onde Elimas, o encantador, ficou cego, como juízo divino por atrapalhar a pregação dos homens de Deus. Na Pisídia, os gentios alegravam-se e glorificavam a Deus e creram. Em Listra, Enéas, um homem coxo, desde o nascimento teve fé e foi curado. Não é? Em cada uma destas situações, Barnabé foi guiado pelo Espírito Santo. É muito importante isso. E o grande resultado desta união de Paulo e Barnabé, pessoas criam no Evangelho, pessoas entregavam suas vidas para Jesus. Não é? Curas, milagres e maravilhas aconteciam. A igreja foi se expandindo de forma poderosa. No final, nós temos aqui da primeira viagem missionária uma separação não programada, que eu achei algo muito interessante. Por quê? Antes que Paulo e Barnabé iniciassem a segunda viagem missionária, houve entre eles um desentendimento tal que acabaram se separando por terem diferentes opiniões acerca do jovem João Marcos, que na primeira viagem missionária abandonou o grupo. Barnabé queria levar Marcos na segunda viagem, mas Paulo não. Gente, isso aqui é fantástico. Veja, ninguém queria apoiar Paulo no início do seu ministério, por medo, porque ele era perseguidor da igreja, e agora começou a pregar o evangelho. Ninguém queria. Ele acabou isolado lá em Tarsis, a sua terra natal. Barnabé foi atrás dele, acreditou nele, investiu nele, não é? E caminhou com ele até que ele pudesse caminhar sozinho. Nesse momento, final da primeira viagem missionária, partindo para a segunda viagem, vai acontecer algo que na primeira viagem missionária, Marcos os acompanhou até uma parte da viagem, mas no meio da viagem ele desistiu. Isso aqui não é para mim, vou voltar para casa. Mas agora, na segunda viagem missionária da igreja, nós podemos dizer, é a segunda viagem missionária da igreja, não é? Marcos se apresenta. Mas quando Marcos se apresenta para ir, Paulo não quer. Porque Paulo diz o seguinte: ele foi com a gente e voltou do meio do caminho, ele desistiu. Então, comigo ele não vai. Comigo ele não vai. E aí o que vai acontecer é um desentendimento, e o que é interessante é que esse desentendimento não vai provocar nenhuma ruptura na igreja, não. É um desentendimento de ideias, não é? É um desentendimento entre duas pessoas maduras, duas pessoas adultas. Olha, eu quero que ele vá com a gente, eu não quero que vá. Então se ele vai, eu não vou. Então você não vai, mas eu vou. Olha Barnabé de novo, mostrando sua generosidade, é mesmo que ele mostrou para Paulo. Ele vai mostrar agora para Marcos. Esse Marcos que abandonou a primeira viagem, ele vai ser agora abraçado por Barnabé, como se Barnabé estivesse dizendo: ok, Paulo, seu tempo já foi, você já está pronto, segue viagem, vai embora, agora é hora de eu cuidar de Marcos. E esse Marcos, que abandonou a obra, que abandonou a primeira viagem missionária, é o Marcos que depois ele vai escrever o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Que coisa extraordinária. Tinha tudo para dar errado, mas porque alguém acreditou nele, investiu nele, ele se tornou um grande apóstolo de Jesus Cristo. E temos em nossas mãos um escrito tão maravilhoso
de Jesus. Então, esta lição nos ensina isso, nos mostra Barnabé como aquele que acredita, como aquele que está disponível a ajudar, a estruturar ministérios daqueles que estão começando, daqueles que estão cambaleando. Essa é a grande lição na vida de Barnabé, que nós possamos ser Barnabé para a vida de alguém. Os Paulos estão aí, os Marcos estão aí, precisando de suporte, precisando de conselho, precisando de direção, precisando de veredas justas para caminharem sem errar, sem cair, que nós sejamos estes instrumentos de Deus para a vida dos jovens, dos novatos da nossa geração. Que Deus te abençoe. Feliz 2021. Assista, curta, compartilhe e vem comigo. Novo canal, o novo trimestre está chegando. Deus abençoe você.